Saudações, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à leitura do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu me chamo Silvano Mota e faço parte do projeto Livro no Ponto, onde semanalmente, aos domingos, eu faço a leitura do livro, de um livro. E hoje eu estava pensando num alto desafio que eu vou lançar aqui. Obviamente, quem não puder acompanhar, esses vídeos vão ficar gravados tanto no meu Instagram quanto no meu Facebook, como também no Facebook do Projeto Livro no Ponto e no Instagram também do Projeto Livro no Ponto. E também no meu canal no YouTube, Silvano Mota Tavares. Eu estou fazendo essa leitura semanalmente, aos domingos. Só que, como eu leio todos os dias, eu estou me propondo a fazer leituras menores desse mesmo livro, para que a leitura ela permaneça constante para quem está acompanhando. Por exemplo, semana passada eu tive alguns problemas e eu não pude estar aqui com vocês. Então, é um alto desafio. Eu vou dar prosseguimento nessa leitura agora todos os dias e, obviamente, como eu falei, as pessoas vão ter acesso posteriormente. E em breve eu vou pesquisar como e disponibilizar também no Spotify. Muitas pessoas hoje estão usando essas plataformas, então eu vou começar a salvar esses áudios, eu vou retirar do YouTube, retirar de outros dessas fontes onde elas estão postadas e posteriormente elas vão estar disponíveis no Spotify. E hoje a gente vai entrar na segunda parte da leitura do livro, que é 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Então é uma parte 2 do livro. Lembrando que na parte 1 eram técnicas de como técnicas fundamentais para lidar com as pessoas, onde o autor Dale Carnegie, ele falou 3 princípios. O primeiro princípio: não critique, não condene e não se queixe. É o primeiro princípio que a gente tem que carregar. O segundo princípio é aprecie honesta e sinceramente. Se for para fazer o elogio a alguém, você tem que fazer esse elogio honestamente e sinceramente. E um terceiro princípio é desperte um forte desejo na outra pessoa. Sobre esse segundo princípio, que é aprecie honesta e sinceramente, e falando sobre essa questão das técnicas fundamentais para lidar com as pessoas, eu ouvi essa semana, inclusive no reality show o Big Brother Brasil, eu estou acompanhando, eu estou viciado, que o apresentador, o Thiago Leifert, falou uma coisa que é muito importante e que gravou na minha mente, ficou gravado, que é uma lei básica: não falar do corpo do outro. Quando você não fala dessa questão física da pessoa, eu acho que é uma questão que dá certo. Então, aqui está falando exatamente sobre aprecie honesta e sinceramente. E também não tem que elogiar, porque quando você elogia, o seu cabelo está maravilhoso, e o resto do seu cabelo? Quer dizer, e o resto do seu corpo? Os seus olhos são lindos, e o resto do seu corpo? Então, foi o que ele falou, não vamos nos deter a elogiar ou falar mal do corpo alheio. É básico, não fale disso. Fale de outras coisas, você tem tantas coisas para falar. Vamos falar da leitura dos livros, vamos falar dos seus objetivos, das suas metas. Tem tanta coisa que a gente pode falar com as pessoas. Então, isso é fundamental, como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, eu carreguei isso. E hoje, mais uma vez, a parte 2, 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. A gente vai começar com a primeira parte, que é: faça isto e será bem recebido em toda parte. Esse capítulo ele vai ser dividido em diversas partes e eu vou começar a leitura de hoje, tá bom? Faça isto e será bem recebido em toda parte. Por que não estudar a técnica do maior conquistador de amigos que o mundo já conheceu? Quem é ele? Você pode encontrá-lo amanhã descendo a rua. Quando estiver a uma distância de 10 passos, ele começará a sacudir a cauda. Se você parar e lhe fizer mimos, ele saltará sobre você para demonstrar que o estima. E você sabe que atrás dessa demonstração de afeto não existem motivos escusos. Ele não deseja vender prédios nem casar-se com você. Já se deteve
Já se deteve alguma vez para pensar que o cachorro é o único animal que não tem que trabalhar para viver? A galinha põe ovos, a vaca fornece leite, o canário canta, mas o cachorro, ele vive exclusivamente dando-lhe apenas amor. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai comprou um cachorro de pelo amarelado por 50 centavos. Foi a luz e a alegria da minha meninice. Todas as tardes, depois das 4h30, ele costumava sentar-se na frente do pátio com os seus lindos olhos, muito atentos na estrada. E logo que ouvia a minha voz, ou me avistava levando o meu prato do jantar na torneira da barreira, partia como uma bala, correndo esbaforidamente para a colina e saudando-me em saltos de alegria e latidos do mais puro entusiasmo. Chip foi o meu companheiro certo durante 5 anos. E numa noite trágica, nunca me esqueceria dela, um raio o matou a 10 passos de mim. A morte de Chip foi a tragédia de minha meninice. Chip, você nunca leu um livro de psicologia. Não necessitava fazê-lo. Sabia, por algum instinto divino, que qualquer indivíduo pôde fazer mais amigos em 2 meses, tornando-se verdadeiramente interessado nas outras pessoas, do que um outro em 2 anos procurando fazer as outras pessoas tornarem-se interessadas nele. Permita-me que repita isso. Você pôde fazer amigos em 2 meses, interessando-se pelas outras pessoas, do que em 2 anos tentando conseguir o interesse dos outros sobre você. E assim, é o que dizem, né? Não existe o amor mais puro do que o amor do cachorro. Eu, por exemplo, tenho 3 cachorras e você percebe o quanto elas depositam amor por conta de nada. Podem ficar, até mesmo aquelas pessoas, né, que batem nos seus cachorros, que isso é crime, a gente sabe. Os cachorros mesmo assim têm aquele dom de perdoar e de amar incondicionalmente o seu dono. Você conhece, e eu também, pessoas que erram pela vida tentando em vão fazer com que os outros se interessem por elas. Por certo, isso não dá resultado satisfatório. As pessoas não estão interessadas em você, nem estão interessadas em mim. Estão interessadas nelas mesmas, pela manhã, ao meio-dia e depois do jantar. A New York Telephone Company realizou um detalhado estudo das conversas telefônicas para saber qual a palavra mais frequentemente usada. Veja se imagina isto. Foi o pronome pessoal eu. Foi usado 3.990 vezes em 500 conversas telefônicas. Eu. Quando você vê um grupo fotográfico do qual faz parte, qual pessoa que olha em primeiro lugar? Se nós apenas procurarmos impressionar as pessoas e fazer com que elas se interessem por nós, nunca teremos muitos amigos verdadeiros e sinceros. Amigos verdadeiros não se conseguem com tal processo. Napoleão tentou fazer isso, mas no seu último encontro com Josefina disse: Josefina, tenho sido tão afortunado como homem nenhum jamais, e foi na terra. No entanto, nesta hora, sois a única pessoa no mundo em quem posso confiar. E os historiadores têm dúvidas se ele podia confiar mesmo nela. O falecido Alfred Adler, famoso psicólogo vienense, escreveu um livro intitulado What Life Should Mean to You, ou seja, a tradução, O que a vida deve significar para você. Nesse livro diz: é o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Você pode ler livros vários, eruditos de psicologia, sem tropeçar com uma declaração mais significativa para você e para mim. Não gosto de repetir, mas as palavras de Adler são tão ricas de significado que eu vou repeti-las em grifo. É o indivíduo que não está interessado no seu semelhante.
quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Uma vez, frequentei um curso para escrever contos na Universidade de Nova York. E o editor de uma importante revista falou para a nossa classe. Ele disse que podia tomar qualquer uma das dezenas de contos e histórias que passam sobre sua mesa diariamente. E depois de ler alguns parágrafos, sabia se o autor gostava ou não de pessoas. Se o autor não gosta de pessoas, afirmou, as pessoas não gostarão de suas histórias. Esse insensível editor deteve-se 2 vezes durante a sua exposição sobre o modo de escrever trabalhos de ficção e pediu desculpas por estar pregando um sermão. Estou dizendo, declarou, as mesmas coisas que o seu pregador lhes diz, mas lembre-se, terão que estar realmente interessados no público e querem ter sucesso como escritores de contos? Perdão, gente, eu vou ler novamente, porque não é uma pergunta. O sermão que o editor falou foi: as mesmas coisas que o seu pregador lhe diz, mas lembre-se, terão que estar realmente interessados no público se querem ter sucesso como escritores de contos. Ou seja, ele diz aqui que para um autor ter sucesso, ele não tem que pensar no seu ego. Ele tem que escrever para as outras pessoas. É igual um artista. Por exemplo, eu sou artista, eu sou ator, diretor. Tem muito artista, tem muito diretor que ele fala, eu vou fazer porque eu quero, porque eu gosto, é do meu jeito. E às vezes dá até certo, porque você está mostrando um teu olhar, algo que você queira dizer. Mas o sucesso só vem exatamente quando você pensa com a cabeça do outro. O que aquela pessoa deseja? E é exatamente o que o livro vem falando, né? Como você consegue conquistar a pessoa se colocando no lugar dela. Se isso é verdade, quanto ao escrever ficção, fique certo de que é 3 vezes mais verdadeiro no que diz respeito aos contatos com as pessoas face a face. Passei uma noite no camarim do Howard Thurston na última vez que ele apareceu na Broadway. Thurston, o conhecido rei dos mágicos, o rei da agilidade. Durante 40 anos, ele viajou por todo o mundo sempre na mesma função, criando ilusões, aturdindo plateias, fazendo o povo suspirar espantado. Mais de 60 milhões de pessoas compraram entradas para suas apresentações e ele teve quase 2 milhões de dólares de lucro. Pedi ao Sr. Thurston que me contasse um segredo do seu sucesso. Sua vida escolar, por certo, nada lhe ensinou, pois ele deixou a casa dos pais ainda pequeno. Tornou-se um malandro. Viajou em vagões de carga, dormiu em pilhas de feno, esmolou comida de porta em porta e aprendeu a ler, olhando dos vagões de carga, os letreiros ao longo da estrada de ferro. Teria de algum conhecimento superior de magia? Não. Declarou-me que centenas de livros têm sido escritos sobre mágicos e grande número de pessoas sabiam tanto acerca disso quanto ele. Mas possuía 2 coisas que os outros não tinham. Primeiro, tinha habilidade de colocar sua personalidade diante dos refletores. Era um mestre no exibicionismo. Conhecia a natureza humana. Tudo o que fazia, cada gesto, cada entonação de voz, cada levantamento de uma sobrancelha, era cuidadosamente ensaiado com antecedência, e os seus gestos eram marcados para serem feitos em segundos. Mas, além de tudo isso, Thurston tinha um verdadeiro interesse nas pessoas. Declarou-me que muitos mágicos olham para a plateia e dizem para si mesmos: bem, aqui está um grupo de tolos endinheirados e vou enganá-los. O método de Thurston, porém, era totalmente diferente. Contou-me que cada vez que entrava em cena, dizia para si mesmo: estou muito grato porque esta gente veio ver-me. A sua presença faz com que minha vida
corra de um modo agradável. Vou dar-lhe, pois, o melhor que for possível. Declarou que nunca se pôs diante de um refletor sem primeiro dizer a si mesmo várias vezes: amo meu público, amo meu público. Ridículo? Absurdo? Você tem o direito de pensar o que quiser sobre isso. Apenas estou reproduzindo, sem comentários, o método usado por um dos mais famosos mágicos de todos os tempos. A gente vai dar uma parada aqui e que a gente pode fazer várias reflexões nesse período. E é engraçado eu ler essa passagem, porque, como eu falei, eu sou diretor e ator, e uma coisa que eu prezo muito é a pontualidade. E eu carrego isso para a vida. Às vezes a gente falha, é óbvio, né? Mas eu peguei da seguinte estratégia, do seguinte pensamento. Se a pessoa, né, a plateia, ela tira um tempo da sua vida, para tudo, toma banho, se arruma e vai, se desloca até um teatro, até um espaço, você no mínimo, ator, diretor, produtor, você no mínimo tem que ser pontual em respeito a essa pessoa. E eu sempre, desde uns 15 anos, eu já faço teatro, 15, 20 anos, eu sempre prezei pela pontualidade. Obviamente que eu tive outras pessoas que me forneceram essa base de respeitar a plateia. E foi dessa premissa. Se a pessoa ela se dispõe a ir lá te prestigiar, te ouvir, te ver, você tem que ser pontual, você tem que respeitar essa pessoa que está indo. Né? É mais que ego artística, é falar sobre o outro, é pensar no outro. Bem, é isso. A leitura do dia, da semana, como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu gostaria de agradecer a quem ficou aqui comigo nessa live e agradecer a todos que vão vir também ao longo da semana, do dia, dos meses. E como eu falei, eu vou agora me autodesafiar em continuar essa leitura todos os dias por meio de live. E ela vai ser disponível nos canais do Facebook e do YouTube, tá? É o projeto Livro no Ponto, que eu faço parte, e em breve disponibilizar todos os áudios no Spotify. Tenham todos um excelente domingo e a gente vai se falando em breve. Tchau!